Olha lá. É de manhã, então fica muita claridade aqui, sabe, gente? Mas não tem outro jeito. Vou ter que arrumar um... Mas acho que isso aqui não vai atrapalhar muito, né? Não pode atrapalhar o quadro. A minha cara não tem importância. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai dar para ver. Muito bem. Vamos lá devagar, porque isso aqui, vou explicar, cara. Sabe que esta parte desse vídeo é a continuidade do anterior, do anterior. Sobre Lemúria, sobre Atlântida, então você tem ligação. Não coloquei tudo no mesmo vídeo porque para não ficar assim muito grande. Hoje nós estamos com o tempo acelerado, então temos que ler muito depressa, né? Para seguir o tempo atual. Então, vou devagar, né? Então, esse é o 39º vídeo, que vai falar mais sobre o experimento dos marcianos e as consequências, e sobre ainda a Atlântida, etc. Aí vocês costumam ouvir, eu ouvi muito na minha busca, né, das informações, do estudo, sobre a rebelião de Lúcifer. E Lúcifer, hoje, nos tempos atuais, ele é denominado como se fosse o diabo. Ele não é diabo nenhum, nem o diabo também. Existem seres com 2 chifres, são os guerreiros draconianos. Então, assim, uma modificação, uma deturpação das coisas. O Lúcifer era um ser como outro qualquer, que tinha também desenvolvido paranormalidade, ele estava numa outra dimensão, talvez tenha tido, mas ele vivia em Marte, né? Mas antes dessa rebelião de Lúcifer, o qual atraiu outros seres do lado dele, como costumam fazer os Damalus, né? Houve 4 rebeliões em Marte. E essas rebeliões, o que é que ocasionou? Guerras, né? Guerras. São grupos divididos, que uns concordam com uma coisa, outro não concorda com outra, ou acha que isso é... Mas aí no caso, essas rebeliões estariam mais, vamos dizer, com o problema da aceitação ou não do Criador, né, do Deus, né, do nosso Deus que faz as coisas aí, embora os extraterrestres já muito evoluídos também façam o planeta, destrói, né, também os não evoluídos destroem planetas. E então havia, porque o problema dos que não aceitam a criação natural, como acontece naturalmente, através do Criador, da sua centelha divina, é que eles querem ter o mesmo poder dele. E até hoje nós vemos isso nos dias de hoje. Não sei nas outras dimensões, mas nesta terceira dimensão e outras terceiras dimensões de outros planetas, o problema maior é o poder. Todos querem ter o poder. Um exemplo que a pessoa quer o poder da outra é a inveja, a cobiça também. Cobiça, inveja, são coisas distintas, mas as duas são prejudiciais e muito. Por quê? Você está com inveja daquele... Vamos dar até um exemplo aqui que acontece muito, que acham que os políticos ganham muito e que deveriam talvez ganhar um salário mínimo. Não, eu acho que o político deve ter um salário melhorzinho. Não 40, 50 mil, isso aí é um absurdo. Mas eu digo, e não é um absurdo um jogador de futebol ganhar isso por mês? Não é um absurdo um apresentador ganhar milhões,
Alguns apresentadores de televisão aqui no Brasil ganham. Não precisa nem ter estudo, né? É só ser simpático, você ter jeito para ser apresentador. Não é um absurdo também? É que os políticos não fazem o trabalho que eles têm que fazer, senão talvez merecessem o salário que eles ganham, né? É uma profissão de responsabilidade, mas eles são irresponsáveis. A verdade é essa. Bom, mas onde eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar que quando uma pessoa começa, até no meio pobre tem, já me relataram isso, até numa comunidade, o que é que acontecia, me relataram, eu fiquei boba. Com uma pessoa que ganha, por exemplo, R$100 a mais com salário mínimo, já é considerada rica e o outro fica de olho, né? Ah, você ganha muito mais que eu, você... Então, essas frases, ela indica inveja, cobiça. Uma pessoa que se preocupa muito com o outro, do ganho do outro, que ganha muito, está com inveja, quer ganhar aquilo também. Eu não me interessa. Olha, eu sinceramente, no meu Face colocavam muito sobre esses problemas dos ganhos, mas nunca colocaram que fulano de tal e fulano de tal ganha apresentador ou apresentadora, que é um absurdo. Nunca colocaram que o jogador de futebol ganha tanto, que é um absurdo. Aí eu concordaria com isso. Mas colocavam muito sobre os políticos e eu, sinceramente, para mim tanto faz. Eu quero ganhar o meu aqui, pouquinho, mas que dê para pagar minhas contas, que dê para pagar remédio, e um médico lá com uma consulta mais baratinha, que ainda consigo, tá tudo bem, né? Ah, porque quer viajar para Dubai, quer viajar lá para o Egito, quer viajar não sei para onde. Olha, há um ditado que diz que o sol nasceu para todos. O sol do planetário, mas a vida, o bem-estar, a mordomia não nasceu para todos, cada um tem seu destino. Enfrente essa realidade, porque cada um tem seu destino. Às vezes a pessoa faz tudo para sair daquela miséria, né? Aí ela muda, ela vai para cá, vai para lá, muda de negócio, e não adianta. Mas quando essa própria pessoa começa a se conformar, a coisa até melhora depois, né? Então, a inveja e a cobiça é prejudicial para ambas as partes, para quem tem e para quem recebe a energia dessa pessoa que está invejando e cobiçando. Gente, vamos parar com essa M, porque cada um, isso a espiritualidade ensina certo, cada um tem que se contentar com o que tem. Não é que seja proibido você lutar para ter mais, mas sem prejudicar o outro, né? Sem prejudicar o outro. E o que aconteceu? O que acontecia em Marte e o que aconteceu na Atlântica é justamente isso, o poder. Querem o poder para decidir. Os deuses, né? Se consideram deuses. Como o Criador primordial tem poder, eles também querem ter o poder do Criador primordial. É essa a história. O Tote, ele informa que muitos planetas em todas as partes foram destruídos. Não foi só Marte que ali a superfície foi toda destruída, não as outras dimensões. Né? Ou talvez a quarta dimensão tenha sido destruída lá porque essas bombas de radiação, elas atingem, né? Elas atingem um espaço maior. Elas saem da Terra, elas fazem... Caramba, tá difícil tirar. Elas atingem a energia, elas saem do globo terrestre, aqui está a rede magnética, elas fazem ombos e vai mais além. E, assim como ela vai para lá, ela também vem para cá, para as partes inferiores. As dimensões estão aqui. Eles dizem,
os seres pleiadianos dizem, ó, é como se fosse uma cebola, você vai descascando e tem. Então a gente vai descascando e tem as dimensões. Então a gente, como a gente não vê, às vezes é um pouco difícil da gente imaginar ou compreender se elas estão aqui ou se elas estão internamente. É complicado? Se você viaja, eu nunca viajei de avião, mas quando você vê na televisão, você vê a superfície da Terra. Quando você vê a NASA lá com os astronautas consertando a estação espacial, você vê o azul da Terra, né? E eu vi, antes de dizerem, antes da mentira daqui na Terra de dizer que o homem foi à Lua pela primeira vez, porque já tinha ido antes da Segunda Guerra Mundial e tinha ido a Marte, né? Então, eu já tinha visto a Terra. E eu acordei, isso foi vamos dizer, uma viagem astral, isso não foi sonho, né? Porque eu senti que eu estava dentro de um veículo e que eu olhei pela janela do veículo, né? Vidro, outro material, não sei. E eu vi a distância redondinha. Dizem, ela é redonda, ela é assim. Eu não vi a Terra plana, eu vi ela assim. Azul. E eu fiquei muito espantadinha quando acordei e fiquei com a lembrança nisso. Não vi nenhuma dimensão, porque eu estava ali, mas eu estava em matéria, naturalmente eu estava em matéria. Ou então, não tenho desenvolvimento suficiente para ver a rede magnética que a Terra tem e outros planetas têm, vamos dizer assim. Bom, então vamos imaginar, eu estou dentro da Terra, eu estou dentro daqui. Então, eu estou aqui, esse espaço, e a outra dimensão está logo ali, a outra está ali, e é assim. Então, como há um tipo portal para passar de uma dimensão para outra, mas o espaço não é assim tão grande, né? Não deve ser assim tão grande. Então, quando eles jogam essas bombas, ou bomba nuclear ou radioatividade, que foi o caso na Marte, ela atinge um pouco mais. Por isso que os pleiadianos dizem que quando vier o tal evento solar, se vier, porque já foi adiado, a quarta dimensão vai desaparecer também. Eles não explicam por quê, mas a gente raciocina e vê, bom, então a irradiação que vai ter aqui vai dizimar tudo. Isso é muito, não fiquem preocupados, isso aí acho que vai demorar muitos anos. Mas então vai atingir a quarta, ou parte da quarta dimensão. E se atingir só parte da quarta, a quarta morre, porque não pode uma dimensão existir com uma parte só, né? E que dizem, vai ser de quinta dimensão, então o planeta passará a ser de quinta, quer dizer, quem vier no planeta só podem vir seres de quinta dimensão futuramente. Ninguém de terceira, nem ninguém de quarta poderá entrar dentro da Terra futuramente. Tá, gente? Bom. Então, o Todd diz que toda a criação é um experimento. Então, aí vocês veem vários planetas diferentes uns dos outros, é um experimento. Você vê que os seres de uns planetas são diferentes de outros. Várias raças são um experimento. Vários animais são experimentos. Vários seres de asas, passarinho, ave, são experimento. Seres do mar são experimentos. E cada vez vocês veem que vai surgindo uns bichos diferentes, vai se extinguindo o outro, porque naturalmente já não está sendo útil esse bichinho, ou não deu certo, então vai acabando. Creio eu que é isso. E também tem o que o homem, o ser humano, na terceira dimensão, é predador, né? Ele mata os animais por prazer, ele não preserva. Poucos, se você fizer uma porcentagem
vamos lá, uma porcentagem de seres que cuidam da natureza, seja ela qual for, seja a natureza animal, ser humano, vegetal, das águas, o mínimo, o tamanho mínimo. E os seres que depredam, estragam tudo, não preservam, não querem saber, olha a quantidade. Pode ser que essa porcentagem seja 1%. E aqui 99%. Né? 1%. Talvez seja isso. Ou se vocês querem botar um pouquinho mais, 10%, que seria 90%. Mas de qualquer maneira, pouco, né? Então é um experimento, muito bem. E nós temos que ter respeito por esses experimentos todos. Tenham sido eles feitos pelo Pai, Mãe, Criador primordial, ou tenham sido eles feitos pelos seres extraterrestres, doidões, malucos, que só usam o lado esquerdo e que fazem criações absurdas, como minotauros, sereias, seres de 2 cabeças, 4 pernas, etc, etc, etc. Né? De um olho só, etc, etc. Por quê? Porque estes seres não têm culpa. Eles introduzem o espírito dentro desses corpos. Eles fazem a matéria. Os seres da não-luz fazem a matéria. E o espírito tem que se adaptar àquela matéria. Se você fez um ser de um olho só na testa, vai ter que se adaptar, não é? Agora, se esse ser de um olho só foi feito pelo Criador, aí o espírito dele já vem adaptado. A coisa é assim. Então o Todd diz o seguinte: a forma de vida tentou criar uma realidade separada do Criador, e é o que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo agora? Já há muitos anos atrás começaram a fazer o clone, a ovelha, e fazem seres humanos lá nos laboratórios secretos. E tem um planeta aí, que isso não é conversa, que fazem a inteligência IA, que fazem os soldados, né? Então, o que está acontecendo agora? A IA está no comando em muitas coisas, tá? O que é a IA? Opa, botei um triângulo sem querer. IA. O que é isso aí? IA, para quem não sabe, muita gente não sabe essa inicial. É IA. É Inteligência Artificial. O que é a inteligência artificial? É o computador, é o celular. TV plasma. Bom, são coisas boas, né? Ressonância magnética, tomografia, ótimo. Mas esse é o lado bom da IA. No entanto, os seres que não têm compaixão, que não têm amor, então eles querem substituir o ser humano. Eles querem fazer como antigamente se chamava robô, não é robô. Hoje é inteligência artificial. São seres que têm olho, são máquinas, né? Eles podem ter formato como quiser. São máquinas. A inteligência artificial futuramente vai ser tão idêntica ao ser humano que é possível, como muitos dizem, eu acredito, é possível, que não vai ser na minha vida, vai ser possível essa IA, essa inteligência artificial que vai substituir o ser humano, se rebelar contra os seres humanos que ainda vão existir aqui, que serão poucos, né? Serão menos. E essa inteligência artificial, o que é que ela faz? Dá desemprego a todos.
Um exemplo era o advogado que antigamente tinha seu escritório, tinha a secretária, tinha um outro advogado e tinha mais não sei o que para ir lá no fórum e tinha um boy para ir fazer os pagamentos e hoje você tem o computador que você não precisa ter escritório, você pode atender online o seu cliente ou ir lá na sala do fórum que tem uma sala especial ou pode ter um escritório, uma sala modesta, mas não precisa ter mais secretária nem boy, etc, etc. E você faz o pagamento na internet. O pior são as falsificações, as clonagens, né? Que é isso que está atrapalhando. Se não fosse isso, e aí vocês estão vendo a parte negativa. Que bom, né? Posso pagar pelo computador sem sair de casa. A pessoa que tem problemas de deficiência. Mas mas tiraram a minha senha, roubaram o dinheiro, etc, etc. Esse é o problema dos negativos, né? Que fazem isso. Então, futuramente querem, e aos pouquinhos vão conseguindo, substituir, né, pela inteligência artificial que irá obedecer. Inteligência artificial. Então, nós temos no IA a parte positiva e a parte negativa, só que a parte negativa ela é muito maior do que a positiva, né, gente? Até cirurgias fazem com inteligência artificial, né? Isso é tudo muito bom, lógico que é. Mas é a parte negativa. Então, alguns vídeos, e eu falava muito no meu antigo canal que eu deletei, isso é um erro da gente falar que a inteligência artificial é muito ruim. É com aqueles que estão fazendo da IA negatividade, mas o outro lado bom. Então, nesse meu canal, eu estou procurando ser mais completa, né? Não tem, os vídeos já não tem mais aquela coisinha bonitinha, mas não interessa, o interessa é o conteúdo, né? Então eu estou tentando, pelo menos, chamar a atenção de vocês como a coisa é realmente. Quer dizer, nós não podemos dizer que a IA é totalmente ruim, mas ela tem o lado ruim, e o lado ruim a quem pertence? O lado ruim pertence à nova ordem mundial, que é o governo secreto que manda em todo mundo, em todos os países. E ai de quem não obedecer. Então, nós vamos ter o monitoramento, né? E temos aí essa polêmica atual da tal vacina, né? Do tal vírus. Temos a polêmica, né? Que talvez ela esteja fazendo algum mal dentro da gente. 3 pessoas que eu tive contato de vez em quando, eu sei, né, que foram vacinadas já com a segunda dose. Pessoas fortes que estão habituadas a fazer trabalhos pesados, que nunca notei nenhum cansaço nelas e agora se sentem cansadas, porque fazem o mesmo serviço que faziam anteriormente. E aí dá para pensar, né, sobre as vacinas, não dá para pensar? E muito. Então, essa inteligência artificial, ela quer, a verdade é que ela quer substituir o Criador, né? Porque quando os seres que estavam aqui na época da Atlântida desenvolveram os seus poderes paranormais, eles podiam até curar, né? Fazer cura sem precisar tomar remédio, sem precisar nada e tal, ou então com alguma erva, né? E esses seres que fazem inteligência artificial, eles não aceitam o Criador, eles não querem que... Eles acham que o Criador está, vamos dizer, os dominando. Mas o Criador dá o livre-arbítrio, não é verdade? Ele dá o livre-arbítrio. Agora, tem as consequências, como eles terão. Eles terão as consequências futuras. Demora, sim. O Criador deixa à vontade, mas depois tem as suas consequências. Então,
eles querem tomar o lugar do Criador. Eles podem destruir planetas, podem destruir dimensões, como a terceira dimensão, podem fazer experimentos, mas nunca, jamais, bilhões e bilhões de anos, nunca conseguiram substituir o Criador. Não vão conseguir nunca, mas é isso que eles querem. A Iá quer substituir o Criador primordial. Então, essa nova mundial tem a ver com isso aí, tá, gente? Então, isso que eles fazem e querem o poder é o quê? É a separação do Criador primordial com o ser. O Criador está aqui. Né? E tem dois seres aqui. Então, este ser pensa muito no Criador, faz meditação, ou vai muito à igreja, mesmo que essas religiões tenham sido feitas por seres dando luz, mas de qualquer maneira faz bem para a pessoa, porque ela vai pensar no Criador, ela vai rezar, né? Não é o ideal, mas sempre... eu agora já concordo um pouco que as religiões têm o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo. Muitos alcoólicos até deixaram de beber, então não vamos ser radical também, né? É isso que esse meu novo canal quer chegar, é mostrar nas coisas os dois lados. Quando tiver os dois lados, aí aqui mostrar. Quando não tiver, eu mostro um só. É isso que eu quero chegar. Ele pode ser mais simplesmente do que o outro, não está completo como o outro tinha outras coisas, mas eu acho que com a finalidade, eu acho que está bem melhor que o outro. Muito bem. Então, esse ser aqui, ele reza, ele vai à igreja, não importa a religião, ele vai, ou ele gosta de ler, ele gosta de pesquisar sobre religião, então ele está sempre voltado para Deus. Então, quando a pessoa está voltada para Deus, e principalmente aquela que medita, não é meditar aleatoriamente, é meditar pensando no Criador, pensando no Deus, né? Pensando no Criador. Lá que está no espaço, uma fonte de luz, igual o Sol. Ou as pessoas que meditam no próprio Sol planetário, na Terra, que este Sol tem ligação com o Criador. Estou procurando o giz lá, se foi o giz. Tem. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai estar sempre ligada aqui. E ela vai estar ligada ao Criador através do seu eterno irradiador de luz, que é a divindade dela. Que é a divindade desse ser que foi criado, porque o Sol, o outro Sol, o Sol da Terra, esse aqui é o Sol da Terra, tá? Ele tem ligação com o Criador. E ele tem ligação com esse aqui. Então, essa pessoa, seja homem, mulher, criança, então, ela está ligada eternamente à parte positiva da sua divindade, porque ela pensa no Criador. Né? Se ela meditar no Sol, é o caminho para o Criador, porque o Sol está ligado ao Criador. Então, essa pessoa estará sempre assim. Agora, esse aqui, esse ser que só usa o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo. Ele só quer usar esse lado, é o lado racional, não é o lado criador, não cria nada. Esse criou inteligências artificiais como a ressonância magnética, aparelhinho de massagem. Então ele até
equilibrado, porque ele usou os dois lados do cérebro, o hemisfério esquerdo e o direito. Então, há o equilíbrio, ele usou a balança. Como é que eu vou fazer aqui a balança? Espera aí. Ele usou a balança, o equilíbrio, né? Esse não, esse só usou o lado esquerdo, o cérebro. Ele inventa, ele já sabe isso tudo, que é uma certa energia, que vai, uma inteligência artificial que vai fazer bem, mas ele diz, não, peraí, mas essa energia dá para a gente fazer bombas para defender o país. Essa energia dá para a gente, daqui desse laboratório, jogar lá na antena do celular e jogar para monitorar, para entrar no cérebro das pessoas, para botá-las todas mansinhas, não ter chance de ver o bem, o mal, elas vão ficar zumbis. Esse que usa só o lado esquerdo vai dizer assim, precisamos fazer algo a nosso favor bancário, porque nós somos os chefões aqui, por trás dos panos. O outro é o gerente do banco, mas não sabe de nada, mas tem o maior. Então, a gente vai fazer isso e aquilo, a gente vai tirar o dinheiro sem os trouxas dos clientes saber, o gerente vai ganhar porque está a nosso favor, né? Ele não sabe que o que a gente é da nova ordem mundial, mas fazer. Bom, aí o que é que acontece? Esse elo, eu vou até apagar isso aqui, para não dar confusão, né? Este elo que o Criador tinha com ele, isso aqui, ó, desaparece. Ele vai ser realmente individual. Então, esse será individual, ele vai ser por ele mesmo. Ele vai ser por ele mesmo. Vai ser o individual. Ele não quer ser irradiado pelo Criador. Ele não quer ter a energia do Criador, porque ele quer ser um Deus. Ele se considera muito inteligente, e é realmente. Ele é inteligente, mas ele não quer nada com ele, não quer nada com o Sol. O Sol ele quer, mas é para tomar, para ficar moreninho, né? Não para aspirar o Sol, nem nada. Ele então passa a ser irradiado pela parte negativa da divindade que o irradiou quando ele começou a ser construído. A parte negativa. Aquela parte positiva que estava sendo irradiada ao outro não vai irradiar nele. Né? Deixa eu ver aqui, porque o celular está fazendo um barulhinho. Ah, tá. Só um instantinho aí. Mensagem no WhatsApp. Então é isso, tá? É isso que eu expliquei aí, acho que tá. Então, vamos ser radicais, tá? Vamos estudar bem a coisa como ela é e ver o que é bom e o que é ruim. Então, o que é que o Todd diz? Todd diz que o Criador rompe a ligação de amor. Ele fala a ligação de amor com esse ser. O que faz a inteligência artificial por mal. E esse continua o bem. Então, quando os marcianos, lá no planeta, lá em Marte, fizeram, e quando vieram aqui para a Atlântida, eles fizeram experimentos na Atlântida, que achavam que eles eram... Não, inteligentes são, né? Isso quer dizer, eles fizeram assim... Que já tinham esquecido, sabe, como é que se fazia as coisas também, e aí depois a pessoa esquece com o tempo mesmo. E aí fizeram um M, né? Fizeram, para não dizer a palavra, né? E eles,
cortaram a ligação do amor, né? Os marcianos cortaram a ligação do amor ao próximo com o Criador. E quando isso acontece, senhores, os marcianos, o que aconteceu com eles? Eles não usavam o lado direito do cérebro. Eles só usaram o lado esquerdo. E aí se tornaram totalmente masculinos. Então você vê aqueles homens mais antigos que eram, né? E os romanos, que eram descendentes aí dessa gente aí de Marte. Porque o Buda ensinou a que ter um equilíbrio, a gente tem que usar os dois hemisférios. Então vem um, usa só o direito, vem o outro, usa só o esquerdo. Tanto há desequilíbrio, um e outro. Porque o que usou o lado direito e esquerdo, mas para fazer o bem, equilibrou, bom, então eu vou fazer uma coisa para beneficiar a humanidade, mas aí eu tenho que usar um pouco o meu esquerdo para ver como é que eu vou fazer aquela máquina, aquela coisa, né? E esse está criando, esse vai criar, e vai criar para o bem. Então, eles perderam o elo e aí acabou, se tornaram totalmente masculinos. Ou seja, passaram a usar o lado esquerdo. Então, passaram a ser seres lógicos sem emoção. E lá em Marte, os habitantes lá, né, eles guerreavam, estavam sempre guerreando. Uma pessoa que diz que uma das encarnações foi em Marte, ele fala dessa destruição, mas que foram os reptilianos que destruíram. Mas naturalmente que tinha aqueles grupos que eram a favor deles e os outros não sei. Ele fala que foi a tal bomba, a tal que dizimou tudo. Eles não tinham mais compaixão, amor deles, e então lutavam para ver quem vai vencer. E a última batalha destruiu, segundo o Todd conta, não só a superfície de Marte, né, a superfície, como também a atmosfera. A irradiação foi tão intensa, aquilo que eu falei, porque eles jogam aquele negócio, lá, seja bomba ou seja um outro artefato de irradiação, e aquilo vai se espalhando. E geralmente se espalha mais para cima, né? Eles vêm também para a parte inferior, mas mais para cima. Então, destruiu a atmosfera, destruiu a superfície. E como é que era Marte? Marte tinha pirâmides de 3, de 4 ou de 5 lados. Era um complexo de pirâmides que foi capaz de criar um Merkaba sintético. Então, através desse Merkaba, então vamos lá, tinha pirâmides, vamos botar umas... Não, eu fiz foi outra coisa. Ó, pirâmide, outra, vamos dizer, outra. Pode fazer assim, né? Pirâmide, assim. Bom, então formaram um mercado. Então, uma pirâmide está aqui, outra mais distante, faço aqui mais perto para... Então, aí vai formar o quê? Um mercado, tá? Porque são as linhas energéticas. Daqui, tinha uma outra para cá, outra para cá, vou botar mais outra aqui. Aqui. Então, que formava uma forma geométrica, uma ligação,
que era o Mercaba. Nós todos temos o Mercaba. O nosso Mercaba, ele fica a uns 20 centímetros. É aquela que tem um mercado, é uma forma geométrica. Tá aqui. É aquela figura que aquele grande pintor fez. Ele fez chamando a atenção. Deixa eu ver que eu tenho um livro aqui, onde tem Merkaba que ele fez. Tanto que quando você faz a meditação em cristais, a meditação pleiadiana, você tem que ficar na posição que está esse ser no Merkaba, tá? Deve ter a ver com o nosso Merkaba, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se tem um maiorzinho, porque esse aqui tá tão pequenininho. Esse tem um maior aqui. Sabe por que eu vou mostrar? Porque muita gente não sabe, né? Muita gente não repara, olha para isso e não repara que isso é o nosso mercado. É que através das pesquisas, das informações, é que a gente vai ligando o quebra-cabeça. Tá difícil, eu acho que tem o maior nesse livro, mas tá difícil achar. Também não vou demorar muito não, se eu não achar, fica o pequeno mesmo. Mais uma tentativa. O mercado, o nosso mercado, ele é feito também. Fios energéticos ligados. E cada raça tem o seu mercado, né? Cada raça de cada planeta tem o seu mercado. E cada raça naquele planeta tem um mercado diferente um do outro. E agora eu te marquei onde está o pequeno, e agora nenhum nem outro. Vamos lá. É o mercado da árvore da vida, né? Que também fizeram. Vamos ficar com o pequenininho. Aqui não dá mesmo. Não tem não. Acho que foi minha impressão, não tem não. Não tem grande não. Bom, vamos lá. Então, nós temos esse mercado aí na gente. Reparem nas formas geométricas que tem. Pode não ser tetraédico, mercado tetraédico. Isso tem a ver com a gente. Então, ele se pintou, ele botou duas pessoas como tiver. Ele não tem 4 braços nem 2 pernas. Ele deu a entender que esse mercado que está é o primeiro ser para depois vir para a matéria, né? É como se fossem 2 pessoas, né? Procurou dar uma interpretação, né? Esse nosso mercado, eu acho que ele já não gira mais devido à retirada das nossas 10 fitas de DNA, né? Como já expliquei anteriormente. Então, estávamos falando, né? Então, Marte foi destruído, a superfície, pela irradiação, então, etc, etc. E que possuía pirâmides. Olha, segundo esse rapaz que viveu lá, tinha supermercado, era uma vida material lá em Marte, porque eles eram mais masculinos, trabalhavam mais com o cérebro esquerdo, e aí tinham coisas que serviam à matéria, né, como supermercados, tinham plantas, como aqui, podiam ser diferentes, mas em matéria, né, como as nossas plantas
é matéria também. Embora ela seja em luz, quando se tira a foto a gente vê a luz, o espírito delas, etc, etc. Vê a luz nelas, né? Bom, então ele era sintético, né? Esse mercado que eles construíram em Marte, eles souberam construir. E depois, futuramente, os que vieram para cá tentaram construir esse mercado aqui e fizeram M e teve aquela explosão, né? Bom, então teve um grupo enorme que saiu de Marte e veio para a Terra. Isso já foi explicado, né? Anteriormente. Havia um espaço aqui, havia 2 espaços para preencher e os de Marte vieram, mas eles não vieram com autorização. Eles simplesmente souberam que havia um lugar aqui para preencher, e então, na Atlântida, e então eles vieram e invadiram aqui. E os hebreus que vieram ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, eles foram autorizados a vir. Há uma diferença grande. Tanto que eles se acham poderosos que eles vieram invadir. Então eles foram, esses marcianos que saíram de lá, porque já sabiam que Marte ia ser destruído, a superfície que ia ser destruída, eles já sabiam, então eles vieram para cá, né, para se salvar materialmente, e vieram a habitar um daqueles 2 que estava sobrando, os vórtices, que era um lugar energético preparado para o abrigo de vários grupos, né? Vocês, para entender melhor, tem que ir lá nos vídeos anteriores, tá? E quando esses marcianos chegaram aqui, sabe o que eles fizeram? Eles tentaram assumir o comando. Queriam mandar na Atlântida, e a Atlântida era dos lemurianos, porque a Atlântida nada mais era do que os sobreviventes da Lemúria. E eles ali desenvolveram mais ainda os seus poderes. Então, eles usavam muito o lado direito ainda. E esses usavam o lado esquerdo e chegaram aí impondo as suas regras, impondo o seu conhecimento material, seu conhecimento do cérebro, do hemisfério esquerdo do cérebro, etc, etc. Que a intenção deles era declarar guerra para poder assumir o comando, segundo revelações de Thoth. Mas os Atlântides lemurianos, foram capazes de impedir isso. Aí tudo ficou calmo, até uma certa época, né? Mas o tempo foi passando e os marcianos conseguiram implantar a tecnologia deles, usando o hemisfério do cérebro esquerdo. O inverso dos lemurianos, dos atlantes lemurianos. Todd diz que as máquinas psicotrônicas, varetas de radioestesia e outros, né, pertencem ao lado direito. Foi aquilo que eu falei. Se você, usando essa maquinaria para o bem, ela é usada pelo lado direito, porque você pensou em fazer bem para as pessoas, né? Aí o tempo passou e com a influência dos marcianos, os atlantes começaram a usar o lado esquerdo também. E havia o problema dos marcianos com os hebreus, porque os hebreus, eles já tinham conhecimento que o que chamam Deus aqui na terceira dimensão é uma coisa só, ou seja, só existe uma fonte que faz a vida, que faz os espíritos, né? Só uma fonte.
a qual fez outra semelhante a ele, e esse que ele fez semelhante a ele fez um outro, e o outro fez esse semelhante, que é o Sol, o nosso Logos, a nossa divindade aqui do planetário. Tá? E aí os lemurianos, por usarem só o cérebro direito, eles eram humilhados, eram tratados como inferiores. Isso durou mais ou menos 26 mil anos. E depois desses 26 mil anos, o que aconteceu? Veio a mudança dos polos novamente, dos eixos da Terra, né? Os polos. Que está para acontecer novamente, né? E isso afetou parte da Atlântida, né? Que afundou, né? E com essa influência, com a mudança dos polos e com a influência do lado do hemisfério esquerdo dos marcianos, esse pessoal lá da Atlântida perderam a capacidade de ver o futuro, ou seja, da clarividência. Então, quer dizer, eles nem conseguiram, parece que nem conseguiram prever essa mudança dos polos, né? Essa nova mudança. Nós tivemos três, pode ter tido mais, mas três anotadas lá nos escritos antigos, nos escritos suméricos, etc, etc, né? Mas pode ter havido outras antes, né? E vamos ter a quarta. O Totti diz ainda que 13, minha dicção, não sei se é boa, então 13, não é 13, há 13 mil anos atrás, um cometa se aproximou da Terra. Aí, os marcianos, com a sua tecnologia, queriam destruir o cometa para que ele não caísse aqui, né? E aí houve problema com os lemurianos, que eles achavam, os lemurianos, como usavam muito o lado direito, eles acharam que era Deus que estava mandando aquilo, que tinha que deixar vir, né? Que seguiam a ordem divina e realmente o cometa caiu, mas ele caiu no mar. E por ter caído no mar, ele afundou parte da Atlântida, porque a Atlântida ela era feita de várias ilhas. Então, algumas ilhas afundaram, não... Sempre é dito continente da Atlântida, mas é um continente porque todas as ilhas pertenciam, né? Então, não era uma coisa ligada. Havia separações de água. Então, onde ocasionou esse afundamento foi no sudoeste da Atlântida. E ali vivia a maior parte dos marcianos. E aí o que é que aconteceu? Bem, quando caiu deve ter tido algum mar, deve ter, sei lá, ou aquilo balançou, né? O negócio afundou, né? Então morreram muitos marcianos aí, os que ficaram, né, na outra parte da Atlântida, ficaram, falando em termos atuais, ficaram pau da vida, né, também, com razão lógica, né? Porque eles queriam destruir, eles não deixaram. Então, devido ao ocorrido, Todd disse que os marcianos resolveram fazer o que bem entendessem. Não levaram mais em conta o que os atlantes falavam. Decidiram assumir o comando da Terra. Iniciaram um complexo de construção, como fizeram em Marte, para criar um Merkaba sintético. Mas não se lembravam como fazê-lo igual. Mas fizeram.
os experimentos. 1 milhão, isso aconteceu há 1 milhão de anos atrás. Aí quando eles ligaram lá, que ele fala a chave, né? Quando fizeram lá a ligação, né, para dar início ao fluxo de energia, perderam o controle e veio a destruição. Houve rompimento dos níveis dimensionais inferiores da Terra. Aquilo que eu já expliquei. Como, aqui no caso, como a coisa não estava direcionada assim, vamos dizer, para o espaço, estava mais na Terra mesmo, o que eles fizeram. E então essa explosão, ela atingiu as camadas sutis de outras dimensões inferiores, não a quarta, não atingiu a quarta nem a quinta. Ele atingiu as outras, onde bom, agora que eu lembrei de uma coisa, está meio complicado, porque nós sabemos que na quarta dimensão tem as suas subdivisões e ali está o umbral onde tem os seres inferiores, né? E aí não sei, agora eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida, é melhor eu não falar nada. Meu raciocínio aqui parou. Então vamos lá falar o que Todd disse. Ao ligarem a chave, né, houve um rompimento dos níveis dimensionais, quer dizer, foi para uma outra dimensão, de qualquer maneira, inferiores da Terra. Essa abertura deu passagem de espíritos inferiores. Então, passaram de uma dimensão. Nós estamos aqui na Terra. Então, a outra dimensão aqui, né, da Terra, inferior, dimensão inferior. Então, houve um rompimento e migraram, veio tudo para cá. Os coitadinhos vieram para cá. Então, o Todd disse que essa abertura deu passagem de espíritos inferiores para esta dimensão naquela época, né, do acontecido. Os espíritos atrasados entraram no corpo dos Atlantes. Os Atlantes não conseguiam impedi-los de fazer isso. Foi uma terrível catástrofe. Então é o que a gente fala hoje de entrantes, obsessores. Obsessores não entram totalmente, mas entrantes. Tem outro nome. Como é que a gente fala? Que às vezes eu faço a meditação. Acoplamentos. Acoplar. Entrantes. Há uns vídeos aí dizendo que é bom ter entrantes, você deixar eles entrar porque estão fazendo um trabalho. Ora, senhor, me desculpe, a mente está muito fechada quem acredita nisso. O nosso corpo é sagrado, o nosso corpo pertence ao nosso espírito. O nosso corpo não pode pertencer a um entrante ou um acoplamento. Nem a ninguém, nem a um mago negro, a ninguém. O nosso corpo é o nosso corpo. E ele se desfaz quando o nosso espírito sai. Este é o correto. E há uns vídeos fajudos que não sabem nem filtrar, ou então estão servindo, sem saber, a nova ordem mundial aí, ou então são malucos. Sem a coragem de dizer, a idiotice de dizer que entrantes que é uma coisa boa.
Eu conheci um entrante, que eu não sabia que era, mas eu achei o cara muito estranho, umas palestras que eu tinha ido, e achei e vi que ele tinha esses dois dedos ligados como membranas. E eu comecei a achar estranho. E uns 2 anos ou 3 anos mais tarde, a pessoa que me convidou para ir lá estava horrorizada porque a amiga dela, que frequentava lá, que a tinha levado também para conhecer, ele resolveu fazer meditação com o pessoal e eles ficavam dormindo lá na meditação, ela não meditou, fingiu que estava meditando e foi protegida, né? Ela foi muito protegida e viu a situação, o que ocorria ali. E o cara começava a dizer que eles tinham que adorar o Lúcifer, né? Que é o tal rebelde lá de Marte, o último rebelde, que ele tinha que adorar a eles e que tinham que obedecer a eles, né? Ele era um entrante, porque ele pediu para entrar no corpo. A historinha dele, ele pediu para entrar no corpo de um jovem que tinha falecido. A historinha dele. Será que foi mesmo? Ou ele entrou e botou o cara para morrer lá, para sair, para o espírito dele sair? Não sei. A historinha é essa que ele contou. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, temos uma Atlante aqui. Uma Atlante lá, na tranquilidade. Então, desce os espíritos. E aí ele vai e entra. Por onde ele entra? Se é pelo chakra coronário ou se é pelo chakra plexo solar, não sei, ou se é pelo início da nossa criação, que é o chakra básico, não sei. O Todd não fala, mas eles entraram no corpo. Que situação, né? E eles não conseguiam tirar os espíritos, porque esses espíritos se viram nesta dimensão, quiseram viver, quiseram ter a vida material. Então começaram a entrar nos corpos de mulheres, de crianças, de homens, etc. Onde foi feito esse experimento que ocasionou essa M, para não dizer a palavra, aqui na dimensão, na Atlântida? Isso foi feito numa das ilhas, né, da Atlântida, que hoje, aquele espaço hoje é conhecido, ali tinha uma ilha, é conhecido como o Triângulo das Bermudas. Foi ali. O Triângulo Bermudas. Triângulo das Bermudas. Ali embaixo tem vestígios da ilha. O Totti diz que no fundo do oceano há uma construção que contém 3 campos eletromagnéticos de estrelas tetatrédicas. Parecido com o mercado que a gente tem, né? Assim, tetatrédicas é isso aqui, mais ou menos, né? Porque forma um quadrado, a estrela forma um quadrado. 3, em 3. Sobrepostas a outras. Elas giram. Todo o mercado gira, elas giram. Fica se girando. Fica girando. Aí elas criam um imenso mercado. Aí ela girando e forma com isso é energia, tá, gente?
forma em energia um imenso mercado. Sintético, né? Esse Merkaba, ele se estende pelo oceano, segundo o Totti, não estou inventando, é o Totti que deu a informação. Tem gente que acha que eu é que estou falando isso. Não tem raciocínio, né? A gente fala, o Totti falou, aí a gente não está toda hora falando que, Totti disse, então a gente fala, tá falando. Mas há que entender que foi ele, né? Por isso que eu estou repetindo, o Totti falou isso. Então ele fala que o Merkaba é sintético, se estende pelo oceano e profundezas do espaço. Só que o problema é que esse Merkaba está descontrolado. E às vezes o que se move mais rápido se move no sentido horário. Então é o seguinte, o sentido horário é para cá, né? Então, esse move para cá, porque ele tem que mover para cá. Ele tem que mover anti-horário. De repente, um cisma porque ele está descontrolado, e vai para o sentido horário. E isso se torna perigoso. Isso faz com que navios, aviões, embarcações desapareçam. Eles não desaparecem, eles simplesmente são levados para outras dimensões. Agora imagina, né? Os tripulantes de avião, navio, os passageiros, num barco, e não vão poder sair de lá. Como é que eles vão poder sair dessas dimensões? Desaparecem para sempre. Não é que eles tenham morrido, não. Eles vão para outras dimensões. Simplesmente porque está rodando assim, de repente roda naquele exato momento em que ele cismou aí de rodar para a direita, aí pega o que tiver ali. Até se tiver alguma ave, alguma coisa, vai também. Então, diz que esses problemas causam distorções na Terra, além da Terra e a nós mesmos. E o Todd fala que alguns extraterrestres tentam solucionar o problema disso, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram solucionar, eles tentam. Tentam até talvez melhorar um pouco, mas não conseguem solucionar esse problema. E eles que sabem, né? Então, vamos lá repetir. Então, o que está lá embaixo nas Bermudas foi o que eles fizeram naquela parte da Atlântida. E foi o que eles tentaram fazer como eles tinham feito em Marte. Então, esse mercado, se tivesse dado certo, ia dar o poder a eles, sinteticamente, como se fosse uma máquina de ir lá para o futuro, E os seres que servem ao Criador primordial, que desenvolvem, eles podem ir ao futuro, ao passado, para outras dimensões naturalmente. Essa é a diferença. Por isso que esses seres fazem essas coisas, porque eles querem ter esse poder que não conseguem ter naturalmente, porque eles se desligaram lá do Criador. Então vocês vejam como é importante para nós todos desenvolvermos o amor incondicional, termos pensamentos bons, não pensar em ter o retorno, em ter lucro quando nós fazemos bem a alguém. Faça o bem, esquece o bem que fez. Ele vai ser mostrado para você quando você sair do teu corpo lá, os guardiões lá vão te mostrar o que você fez de bem e vão mostrar o que fez de mal para outros. E se você fez de bem e mal, também vai ser mostrado. Então, senhores, é muito importante isso. E também, para quem não quiser voltar a reencarnar numa terceira dimensão, é muito importante seguir as leis do amor incondicional. Que são as leis do Pai e Mãe Criador primordial? É a lei do amor incondicional. É o que esses seres que se dizem pleiadianos ensinam no livro Terra, no livro Mensageiros do Amanhecer, na Família da Luz e outros livros aí que eles têm.
que foi canalizado pela Bárbara Marciniak. E ela transcreveu, né? Isso, fez o livro. Então, senhores, essa historinha ainda continua para a próxima, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu tinha dado no canal anterior uma ideia, né? Só que agora eu estudei mais um pouco e estou pormenorizando. E assim fica mais entendido, né? E é aquilo que eu disse anteriormente, só por causa da droga do poder. Poder. É muito bom poder, né? Lógico, né? A pessoa se sente bem. Dinheiro, sabe por que muita gente quer o dinheiro também? Vamos falar em dinheiro agora? Porque dinheiro dá poder, porque com dinheiro você consegue tudo. Com dinheiro, consegue até prolongar a tua doença. Você está com câncer, o pobre morre rápido. O rico custa mais, sofre mais, porque tem remédios para manter, né? Manter mais longo a doença, quer dizer. Supostamente melhorar, né? Supostamente. O dinheiro só na doença que realmente, e na morte, né? Que não faz efeito, só prolonga. O que eu vejo nas pessoas é isso, as pessoas que têm mais dinheiro, elas prolongam mais o problema de saúde. E aqueles que não têm vão rapidinho, né? Vão rapidinho. Uma pessoa que tenha problema de coração vai fazer um implante lá, vai botar um coração lá, novo, ou então artificial, sei lá. Mas vai ter que tomar remédio para rejeição, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer, vai ser escrava de remédio. O outro já sabia que podia ter infarto, mas não tinha dinheiro para fazer, aí foi mais rápido. Foi rápido. Sofreu só naquela fase. É isso que acontece. Agora, poder. Esse poder que eles querem é só dar poder do dia a dia. Quer viajar, quer comprar o silêncio porque o filho fez bobagem, então vai lá dar um dinheiro lá para o delegado, dá um dinheiro lá para o policial, fica de bico, dá aquela testemunha, olha, diz que você se enganou e tal, toma lá e tal, dá para comprar um carro, dá para comprar um apartamento, vai lá e tal. Estou falando em ricos mesmo, milionários, né? Então, na minha família eu sei de um caso, vamos dizer, de emprego, né, que arrumaram debaixo dos panos, fez concurso, mas não quer dizer que tenha passado, aí arrumaram um emprego para essa pessoa. Eu não soube pelo parente que conseguiu esse emprego, mas a pessoa, é engraçado que eu sempre acabo sabendo as coisas sem querer saber. As pessoas têm muita confiança em mim, então eu não vou falar os nomes de nada. Então, vamos dizer, essa parenta da outra que conseguiu, através também de outro parente, o emprego, é que me contou espontaneamente, eu nem sabia. Ah, você sabe, a fulana tal, papapá. E ali toda convencida, se achando lá cocada, né? Cocada lá, a rainha. E eu fiz 2 concursos e não passei nos 2. Eu digo assim, pois é, tá bom. E não passei, passou. Quer dizer, mas também não tirei nota muito ruim, não. É que faltou lá uns pontos para eu. Mas também se tivesse selecionada, também, se eu tivesse passado, talvez não tivesse selecionada, né? Porque muita gente passa, mas não é chamada, né, para o emprego. E aí, se eu tivesse, talvez eu não tivesse feito meu trabalho espiritual, né? Esse trabalho que eu faço. Às vezes acontecem coisas na vida, a gente é barrado em certas coisas, a gente não sabe por quê, mas é pelo nosso próprio bem, sabia? Ou para a gente seguir o caminho que você veio fazer aqui, nessa terceira dimensão. É interessante, prestem atenção nisso. Às vezes até em casamento, e uma pessoa que você, por exemplo, gostaria ou gostava, não sei o que, e é interrompido, ou o cara vai viajar, o cara vai
Acontecem sempre coisas que você acaba se afastando até definitivamente, por tantas coisas que acontecem. E às vezes foi para você seguir aquele caminho que já estava traçado para você. Talvez você tenha feito um acordo lá, né? As pessoas que estão aqui em missão, por exemplo, elas fazem um acordo lá, um tipo de contrato também. Tanto os que vêm se virar na luz como os da luz, é a mesma coisa, só que um é do lado do bem e o outro do lado do mal, né? Como a gente fala. Mas é isso, senhores. Então, vai ter outro videozinho em que, para a gente chegar, vamos indo até chegar a essa situação, porque é preciso entender as coisas para chegar à situação atual, que esses seres foram se transformando em outras raças. Vocês querem ver uma? Parece que os celtas, né? Os celtas que invadiram os países da Europa, de ponta a ponta. Mas mais para o lado da Espanha, França, Inglaterra, Portugal, não tanto parece que não tanto na Rússia, não sei, parece mais aquela região. Gigantes. E quem eram os gigantes? Eram seres extraterrestres. Então já eram descendentes que ainda o gene estava trabalhando neles, o gene dos gigantes estava ainda dentro deles, então eles eram muito altos. Fala-se que os celtas tinham até receio deles, né? E eles tinham até umas certas práticas, né? E as pessoas ficam aí adorando, que eu não sei se essas práticas eram para o bem ou era para o mal. A gente tem que ver bem isso. Não fiquem ligados às coisas antigas. Nós estamos em outro tempo, em outras revelações mais atualizadas. Pensemos somente no Criador primordial, que é isso que vai fazer com que você siga o caminho da luz. Saia desses ritos antigos. Né? Eu, pelo menos, não gosto nada de ritos, desses ritos. Eu pertencia há algum tempo à Rosa Cruz, tinha que fazer uns ritos dentro de casa. E eles vêm mesmo, porque eu senti, naquele momento eu senti até um negócio estranho dentro daquele compartimento onde eu estava no quarto. Não lembro bem, já foi há muitos anos. Eu não sei, mas não me senti bem. Eu não me senti bem como eu antigamente, quando entrava no centro espírita, me sentia maravilhosamente bem. Eu não senti isso. Depois, com o tempo, porque eu tinha que pagar, eles até ofereceram que iam dar de graça para mim, mas eu desisti, porque é muito rito, não gosto. Fujam dessas coisas que vocês seguem de ritos. A Igreja Católica tem rito, os evangélicos têm rito, os brahmanes têm rito, os budistas têm rito, os krishnas têm rito. Poxa, gente, seguir o Criador primordial da luz é liberdade, não tem rito. Agora, é claro que eu, por exemplo, eu cumprimento o Pai, Mãe, Criador. Pode ser, mas você está fazendo o rito. Bom, mas eu cumprimento, estou lembrando dele. Dou bom dia, dou boa noite. Né? Oferecimento, você pode até considerar um rito, né? Se você quiser oferecer a comida a Deus ou agradecer. Mas é um agradecimento. É o reconhecimento, veja bem a diferença, é o reconhecimento que você conseguiu comer naquele dia. Né? Muitos evangélicos fazem isso, muitos crentes fazem isso. Os evangélicos mais antigos, porque os de agora, pode jogar no lixo, porque amanhã. Os mais antigos, as igrejas mais antigas. Então, mas tem aí a Umbanda, ela tem, não é bem o rito, mas ela canta os hinos antes, porque, sabe por quê? A maioria dos médiuns nem sabe que é por isso, mas os outros, ou os próprios guias, estão preparando os médiuns, o corpo dos médiuns para receber a energia deles. Por quê? Os médiuns não seguem as regras. Você tem que ser mais vegetariano,
Um dia antes você não pode transar para a tua energia ficar boa, né? Alguns bebem, final de semana bebe cerveja, bebe isso, bebe aquilo. Então, aquele rito, aquela cantoria, é uma preparação do médium que vai receber o espírito. Porque senão, com aquela energia meia ruim que os médiuns têm, pô, então as pessoas que vão lá receber passe vão receber coisa negativa. Quando uma pessoa já consegue dar passe sem incorporação, é porque o organismo dela, o físico dela já está preparado ou quase preparado, ou não seja, se não for totalmente, já está dentro, vamos dizer, de uma porcentagem lá que eles consideram, né? Por quê? Porque tem que ser. Então eles ficam lá. Então aqueles médios que recebem e às vezes cai e estrebucha muito, é porque a energia deles não deve estar muito lá legal não, porque me falaram até uma senhora do candomblé, que o candomblé ele trabalha com a parte negativa. Muita gente discorda. Pô, mas se você mata uma galinha, mata um animal, depois bebe, e o pai de santos bebe, como uma outra moça que me contou que era do candomblé, eu não seguiria essa religião de maneira nenhuma. Ou mata um outro animal, isso não é. Deus não quer esse sacrifício, eles deturparam. Eu posso oferecer ao Criador meu amor incondicional, minha energia, meu amor incondicional. Agora eu vou oferecer o sangue, matar a pessoa para oferecer sangue, isso é deturpação do conhecimento, né? Mas uma outra pessoa do candomblé falou que nenhum guia bota o médium no chão. E eu tive num outro centro trabalhando pouco tempo que eu via os médiuns cair no chão. Então não eram guias bons, eram guias negativos. Sim, senhores, porque tem guias negativos. Quando uma pessoa vai pedir ao guia do médium para fazer macumba, para fazer com uma outra pessoa, é um guia negativo. Entendam isso. Então, nós vamos dividir, até foi bom, né, falar nisso. Então, vamos lá. Nós temos os guias que servem ao amor incondicional e temos os outros guias que não seguem ao amor incondicional, embora façam também bem àquela pessoa para ela conseguir o amor da vida dela e tal, mas aí fazem aquelas práticas indevidas, que não é correto, tá? Bom, senhor, vamos ficar por aqui, senão fica muito grande aí o vídeo. Então, tudo de bom, até a próxima. Paz e luz a todos.